A paz do Senhor, prezados irmãos. Eu gostaria de meditar nesta oportunidade com os irmãos sobre o vírus do medo. E para isso eu gostaria de ler um provérbio. O Provérbios foi escrito por Salomão e lá no seu capítulo 16, verso 32, ele diz assim: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus, aqui diante desta escritura, que pela tua inspiração divina Salomão escreveu para a nossa meditação, pedimos que tu fales ao nosso coração, trazendo da tua paz, da tua harmonia e da alegria do teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo mundo está falando sobre esse vírus, o coronavírus. Os noticiários vivem repletos de informação a respeito. Porém, há um outro vírus sendo espalhado que está se alastrando fortemente e talvez seja mais perigoso do que o outro, que é o vírus do medo. Tenho ouvido muito pouco sobre esse vírus. A primeira coisa que nós devemos ter consciência é que há uma diferença entre medo e perigo. Perigo, você tem que tomar cuidado. Como nós já estamos recebendo inúmeras orientações, lavar as mãos, evitar aglomerações, etc. Também temos boas notícias a respeito, como as experiências que estão sendo feitas lá no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde eles já estão usando o hidroxicloroquina com algum efeito benéfico. Mas não é disso que nós queremos falar. Nós queremos falar do medo. O medo é aquele que domina o seu espírito, a sua mente e as suas emoções. Vários filósofos falaram sobre isso. O filósofo americano Emerson, no século XIX, ele disse assim: um homem é o que ele pensa o dia todo. Isso vai ir de acordo com a palavra de Deus. Lá também no livro de Provérbios, no capítulo 23, verso 7, Salomão diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Montaigne, filósofo francês do século XVI, disse assim: o homem não é tão atingido pelo que acontece, mas pela sua opinião a respeito do que acontece. O homem é atingido
não é tão atingido pelo que acontece, mas pela sua opinião do que acontece. E o que não está faltando hoje são críticas, opiniões. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 13, nos versos 1, ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Verso 2, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O cristão deve, nesse momento, orar pelas autoridades deste país. Pelo presidente da República, pelos ministros, que têm a árdua tarefa de ir para o combate a nível nacional. Oremos por eles para que Deus possa trazer às suas mentes soluções boas para a população. Não gastemos o nosso tempo em opiniões a respeito do que acontece, porque isso nos atinge em cheio. O filósofo William James, no século XIX, ele escreveu: não podemos mudar nossas emoções, apenas resolvendo fazer isso. Mas podemos modificar os nossos atos. E depois de modificar os nossos atos, modificaremos os nossos sentimentos. Não podemos mudar as nossas emoções. Elas nos atingem direto. Recebemos diariamente informações negativas acerca do que está ocorrendo no mundo em relação a esta peste. Mas nós podemos modificar os nossos atos. E ao modificar os nossos atos, nós podemos mudar as nossas emoções. Então é uma oportunidade. Nós que estamos confinados em nossas casas, dobrar os nossos joelhos e orar pela nação. Orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos inimigos. É uma oportunidade de meditarmos na palavra de Deus. Muitos se queixam que não tinham tempo para a meditação da palavra. Agora é uma rica oportunidade de você abrir a sua Bíblia e ler a palavra de Deus. É momento de você entrar em contato com parentes, resolver mágoas. Faça alguma coisa de bom, de útil. É uma oportunidade de você levar o consolo da palavra de Deus àquele que não conhece o amor de Jesus.
Fazendo isso, as suas emoções vão ser mudadas. E o seu coração vai se abrir para novas coisas, afastando de vez o medo que assola muitos corações. O Dr. Macmillan, missionário cristão, em 1963, ele publicou um livro, Nenhuma Enfermidade. E ali ele explica a origem da palavra psicossomático, que vem da junção de duas palavras gregas. Mente, em grego psique, e corpo, em grego soma. E neste livro ele vai mostrar que grande parte das enfermidades tiveram em sua origem emoções descontroladas na mente do ser humano, que ao ficarem descontroladas, elas vão trazendo enfermidades reais para o corpo físico. E ele, como médico cristão, escreve esse livro trazendo muitos conselhos para que, através da palavra de Deus, dos pensamentos em Deus, nós nos livremos de todas as ansiedades e de todas essas enfermidades de origem psicossomáticas. Muitos, hoje, posso afirmar com certeza de não errar, que grande parte da humanidade está preocupada com a morte. Essa, como cristãos, não deve ser a nossa preocupação. Paulo, na prisão em Roma, escreveu uma carta aos irmãos em Filipos. Nós podemos ler em Filipenses, capítulo 1, versos 20 a 26, as palavras de Paulo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Repito as palavras do apóstolo Paulo: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Continuando, mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo
convosco. Palavras tremendas do apóstolo Paulo. Em certo momento, o apóstolo Paulo fala que um homem, quer no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, esteve no terceiro céu. E que esse homem lá, ele ficou vendo e sabendo de coisas inefáveis, que não dá para narrar. Provavelmente este homem que teve essa experiência foi o próprio apóstolo Paulo, que por simplicidade, modéstia, não revelou o nome desse homem. Mas aqui ele mostra um pouco disso. Ele fala, olha, estar com Cristo, eu tenho certeza que é muito melhor. Irmãos, se morrermos, estaremos com Cristo. E isso é muito melhor. Então, nós cristãos não devemos nos preocupar com isso. A nossa mente não deve estar sobrecarregada com essas notícias tristes que nos chegam todo dia, toda hora, todo minuto. Porque se morrermos, morremos, estamos com Cristo. Mas a nossa preocupação deve ser outra. A nossa pergunta hoje é: e se vivermos? Se vivermos, o mundo vai precisar mais do que nunca de Cristo. E Cristo vai precisar mais do que nunca da sua igreja. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, verso 14, coloca uma questão. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A igreja que viver vai ter muito trabalho do Senhor para fazer. As pessoas precisarão do consolo de Cristo, da oração dos irmãos, da fé dos irmãos, da disposição dos irmãos, da alegria dos irmãos. Eu deixo uma palavra de ânimo para os irmãos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Salmo 34, verso 19. E a você, meu amigo, que porventura está ouvindo esta mensagem e ainda não se decidiu pela caminhada cristã. Eu também deixo
uma porção da palavra de Deus para você, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que está preocupado com a sua saúde, você que está preocupado com a sua família, você que está preocupado com o seu emprego, você que está preocupado com o seu sustento, tudo isso está te sobrecarregando. Levante a sua voz aos céus. Clame pelo Senhor Jesus. Use essas palavras do próprio Jesus. Senhor Jesus, eu estou sobrecarregado. A tua palavra diz que tu podes me aliviar. Alivia o meu coração. Eu te peço. Amém. Que Deus abençoe a todos.